Eu vou falar para vocês o que eu ouço muito, recebo no direct, no WhatsApp e tudo mais. As pessoas escrevem assim: estou vivendo uma relação abusiva e não consigo sair dela agora. Eu estou presa. O que posso fazer para me fortalecer e diminuir o sofrimento e a dependência emocional? Essa é a pergunta que eu recebo repetidas e repetidas e repetidas vezes, e eu vou responder agora o que você pode fazer para ter esse resultado na sua vida. Hoje eu vou ensinar 5 estratégias super poderosas para você se fortalecer e diminuir o sofrimento, caso seja o caso de você não poder sair desse relacionamento abusivo agora, ou de você não se sentir preparado, ou ter medo. Então, esse é um jeito de você ir diminuindo o sofrimento até que você decida sair. Ou pode ser que você já saiu da relação, mas continua sofrendo. Então, essas estratégias que eu vou ensinar hoje vai te ajudar bastante. Eu sou Geisa Gama, sou especialista em desenvolvimento humano, criadora do método MP2, Mentes Poderosas, Mulheres Poderosas. E eu já ajudei dezenas de mulheres a se libertar da dependência de uma relação abusiva. E por isso, por eu ter vivido isso e ter conseguido me libertar, eu sei que você também consegue, e as outras mulheres que eu ajudei também conseguiram. Então, vamos juntas nesse processo, né? Infelizmente, nem todas as mulheres estão prontas para sair de uma relação abusiva. Algumas por dependência financeira, outras por dependência emocional, outras porque não se sentem preparadas ou fortes o suficientes para tomar uma decisão e seguir a vida, né? E não é porque elas irão continuar na relação que elas precisam continuar sofrendo, não é verdade? Então, é possível, sim, diminuir o sofrimento e se fortalecer, diminuir a dependência, seja ela qual tipo de dependência que for. É possível existir vida, mesmo você estando numa relação abusiva. Eu imagino que, nesse momento, você se sinta meio que uma morta-viva, tipo uma zumbi. Eu ouço muito isso das minhas alunas. Nossa, eu estava me sentindo uma morta-viva. Então, é possível sair dessa total falta de energia, de desânimo, dessa falta de vontade de viver que às vezes você sente, para uma vida com o mínimo de motivação possível, não é? Eu sei que talvez você ainda se sinta incapaz, que já tentou de tudo e nada resolveu para sair desse sofrimento. Eu sei que talvez você já tenha desistido e deixado para lá, achando que não tem mais jeito, que você vai viver essa relação desse jeito para sempre. Eu te garanto que se você começar a implementar o que eu vou te ensinar hoje, você vai começar a ver e sentir uma luz no fim do túnel. Vai começar a sentir que você está saindo do fundo do poço, como se você estivesse pisando no fundo do poço para emergir para uma vida nova. Então, vem comigo para a gente poder falar desse tema que é tão importante. E para isso, eu vou ensinar quais são essas principais estratégias poderosas para você se recuperar, se fortalecer e ir se reconstruindo, porque eu sei que um relacionamento abusivo destrói. Eu tenho certeza que você nem se reconhece mais, que a sua autoestima está lá embaixo. E quem sabe um dia você vai se separar ou esquecer o ex, né, e começar uma jornada de vida muito mais leve. E antes de eu te falar dessas 5 estratégias, eu quero te pedir que você dê um like nesse vídeo, não é verdade? E depois, se você não gostar por algum motivo do vídeo, você pode ir lá e dar um dislike, não tem problema nenhum. Então, compartilha com outras mulheres, talvez elas também estejam precisando de ajuda e nem sabem, porque eu tenho certeza que até você que já vive um relacionamento abusivo, não sabia que vivia um relacionamento abusivo e estava esperando, né, que as coisas fossem diferentes do que são. Então, primeira estratégia para você ir diminuindo esse sofrimento e ir se fortalecendo é encarar que você está, sim, vivendo com uma pessoa abusiva, que ele tem problema, que provavelmente ele tem um transtorno de personalidade e que isso não tem nada a ver com você.
encarando a realidade, parar de se iludir de que ele vai mudar. Porque, olha, quem tem transtorno de personalidade não muda. E não é porque ele não quer, é porque a pessoa é disfuncional e não existe cura e não existe tratamento. Terapia também não resolve, medicamento não resolve. Então, pelo menos você vai sair dessa ilusão, né? Vai achar que, não, vou continuar com ele, porque um dia ele vai mudar. Então, você encara a realidade, para de ficar se iludindo de que ele vai mudar, de que, é normal viver assim mesmo, de que é só uma fase que vai passar. Então, essa primeira estratégia é você encarar a realidade que é: eu estou me relacionando com uma pessoa que tem transtorno de personalidade e todos os cientistas estudiosos da área afirmam que não existe cura e nem tratamento. Ponto. Então, isso faz parte, porque senão você fica sempre, sabe, naquela corda bamba, sem conseguir tomar uma decisão. E por mais que esse homem que você está te acuse, diga que você é culpada, que ele age dessas formas por sua causa, você tem que entender que você é uma pessoa normal e você está lidando com uma pessoa que tem problemas, ok? Então, essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é colocar o seu foco de atenção nas atitudes de abuso e de humilhação que ele faz. Sabe aquela história de não ficar dourando a pílula, não passar pano, não é? É isso. E quando vier na sua mente que não é tão ruim assim, vou olhar para... não, talvez... Não, você vai encarar a realidade. Você vai olhar e escrever tudo que ele faz que te põe para baixo, que te magoa, que te humilha. Você vai fazer uma lista de tudo isso. Dessa forma, você vai reforçar para você mesma que a relação é abusiva, sim, que não adianta negar. Então, quando você vê que a relação é abusiva, que você consegue ver o quanto ele está fazendo muitas coisas, você vai reforçando para você mesmo, e aí você entende que essa relação está destruindo você. E quando eu peço para a maioria das mulheres fazerem essa lista, elas têm muita dificuldade de se lembrar e elas acabam não fazendo a lista. E elas falam, será que eu estou ficando louca? Será que eu estou ficando sem memória? E eu quero dizer que não é nada disso, isso é um processo natural da mente humana para te proteger do sofrimento. É um mecanismo de defesa, no intuito de restabelecer o seu bem-estar para você sair da desesperança. Que é o tal de, isso não tem mais jeito mesmo, larga para lá, você ficar na passividade, achando que nada vai mudar na sua vida, né? Então, a sua memória fica comprometida de tanto você passar por esses traumas de abuso. As memórias que você tem dos abusos ficam memórias vagas, difusas, confusas, e você tenta se lembrar das coisas boas. A sua mente vai apagando as coisas ruins, vai distorcendo as coisas ruins que ele te faz e vai se lembrando das coisas boas. Por isso você tem dificuldade de fazer essa lista. É como se a sua mente estivesse te iludindo para você não sofrer. Olha que gracinha. Seu sistema nervoso vai apagando os abusos, dificultando a percepção da real situação que você vive. Olha que loucura. Por isso é tão difícil superar uma relação abusiva. Muitas mulheres me procuram e falam, nossa, sabe, se autopunindo, se flagelando, dizendo que droga, eu sou uma idiota, como é que eu posso continuar numa relação como essa? Eu digo para você, se acolha, tenha compaixão por você mesmo, porque a sua mente ajuda você a permanecer na relação. Por isso é tão difícil superar uma relação abusiva. Então, olhe para você com um olhar mais amoroso, sabendo disso, que isso não é uma coisa que você faz de propósito. Esquecer os momentos de abuso não é uma coisa que você faz por querer,
porque você é burra ou qualquer coisa desse sentido. Ao contrário, né? Eu quero te dizer para você ter compaixão, porque não é que você não quer superar, é a forma como o seu sistema nervoso funciona. Então, para fazer uma lista de tudo que ele apronta com você, você vai anotar sempre que acontecer. Você vai atualizando a lista. Então, se hoje ele fez uma coisa que te magoou, que te humilhou, que é como se fosse pisando em você, fazendo você de capacho ou qualquer coisa assim, você vai lá na sua lista. Amanhã aconteceu outra coisa, você anota de novo. Você não vai deixar passar para você ficar se lembrando de tudo para escrever a lista. Ao contrário, você vai colocando lá todos os dias essa lista. Isso vai te ajudar muito. E quando você tiver a tendência de lembrar dos bons momentos, né? Você vai olhar para a lista e verificar se realmente esses bons momentos são suficientes para compensar os momentos de dor e humilhação que você vive na relação abusiva. Inconscientemente, nós temos a tendência de lembrar dos bons momentos, que é um viés da nossa mente, o que te enfraquece e faz você permanecer enganada na relação pelas migalhas que ele te dá, que são os bons momentos, né? Uma vez, de vez em quando. Lembrando que ele te dá migalhas quando ele quer receber atenção, bajulação, sexo, e quando ele quer que você seja serviçal dele, fazendo tudo para ele, vivendo em função dele. Terceira estratégia para você diminuir o sofrimento por estar vivendo numa relação abusiva é voltar a se relacionar com outras pessoas. Se você vive um relacionamento abusivo, provavelmente ele te isolou dos seus amigos, das suas amigas, te isolou da sua família. Você deve estar vivendo apenas em função dessa pessoa que não tem um pingo de empatia com você, porque o homem abusivo é péssimo em conexão humana. Eu acredito que você, além de tudo, se sente sozinha, mesmo estando nesse relacionamento, né? Porque o homem abusivo, ele é muito bom em ler as suas emoções, porque ele quer te manipular, então ele fica muito bom nisso. Mas, infelizmente, ele é péssimo em sentir empatia normal. Ele não tem essa capacidade de ser empata como você tem, não é? De se colocar no seu lugar, sentir o que você sente. Isso não é possível. Portanto, você necessita de conexão humana para se sentir bem. Só que ele tirou isso de você, não é verdade? Então, para se sentir bem, para se sentir protegida, para você sentir confiança, você precisa de estar próximo de pessoas. E só com ele é impossível, porque ele não tem isso para te oferecer. Então, se você está isolada do mundo, você fica fragilizada e muito dependente dele. Ele é a única pessoa com quem você tem algum contato emocional. Ou melhor, você tenta, né? Mas, infelizmente, não consegue ter uma boa conexão com ele. Parece bobagem, né? Mas a verdade é que você fica mais dependente a ele por se sentir tão fragilizada, com muito medo. Porque se essa relação acaba, você vai se ver completamente sozinha. E eu sei que parece bobagem, né? Que não, parece que nem é tão importante assim estar próximo de outras pessoas. Mas a verdade é que seu sistema nervoso precisa dessas conexões humanas para relaxar, para dar uma pausa para o seu sistema nervoso, que ele está quase em colapso por causa de você viver numa relação tão estressante. Então, você precisa relaxar para conseguir pensar melhor e ir se fortalecendo para se reconstruir. Nós, seres humanos, nós não conseguimos sentir bem-estar sem o contato com outros seres humanos, que também estão sentindo bem-estar, porque também ter contato com outro ser humano que só quer te lascar ou que está muito estressado, também não resolve, porque você acaba entrando em contato
com uma energia, né? Com uma outra pessoa que não vai trazer coisas boas para você. Então, se sentir bem, precisa estar em contato com outras pessoas que também estão se sentindo bem, porque o seu sistema nervoso capta o que está acontecendo com o outro. E é por isso que você vive estressada, quase em colapso, porque dentro de um homem abusivo existe a energia do caos, do tumulto, né? Você não sabe o que pode acontecer daqui 5 segundos, porque ele pode surtar a qualquer momento. Então, o seu sistema nervoso capta o que está acontecendo com esse homem e você vive, sabe, pisando em ovos, morrendo de medo do que pode acontecer. Então, é extremamente importante você se conectar com pessoas que estão leves, relaxadas, para que você possa relaxar e a sua mente possa começar a pensar melhor. E com o homem abusivo, não tem jeito, porque ele não tem isso para te oferecer. E é imprescindível você buscar essas conexões humanas. Então, essa foi a terceira estratégia. Pare de se isolar e se conecte com outras pessoas. Quarta estratégia é você incluir na sua rotina momentos de autocuidado, de relaxamento, de prazer, de alegria, e que também tem a ver com a movimentação do seu corpo, né? Fazer algum tipo de atividade, o movimento é extremamente importante. E eu sei que você vive em função desse homem e nem tem olhos de cuidado para com você. Provavelmente você já perdeu a vaidade, não se importa mais com nada, não é? E está na hora de você mudar isso. Porque se você quer diminuir o sofrimento, essa quarta estratégia é muito importante. Você se cuidar, você olhar para você, ter momentos para relaxar. Então, é muito importante descobrir o que te dá prazer, o que te dá alegria, o que faz você relaxar. Porque, olha, quando eu falo descobrir, eu não estou exagerando. Porque a maioria das mulheres, depois de muitos anos numa relação assim, ela nem sabe o que ela gosta. Ela fala para mim, mas eu não sei. Nossa, você está falando para mim ter um hobby? Que hobby? Não é? Ela não sabe. Então, viver uma relação abusiva é viver um inferno. É viver estressada, com medo, sempre preparada para o pior, porque esse homem é instável, pode surtar a qualquer momento e sem motivo nenhum, e ainda falar que surtou, que a culpa é sua. E isso acaba com a sua sanidade mental. Não no sentido de ficar doida, mas você começa a ficar muito confusa e até duvidar se realmente está acontecendo alguma coisa com você, porque seu sistema nervoso está quase colapsando. E para que você se sinta novamente em paz, para que você sinta capacidade de tomar decisões, de você ser mais objetiva e mais racional, você precisa sim relaxar o seu sistema nervoso. Ele precisa de momentos leves para ir voltando ao seu estado de normalidade. Infelizmente, é muito mais fácil para um homem abusivo te manipular e você acreditar em tudo que ele diz a seu próprio respeito quando você está tensa, vivendo dentro desse turbilhão de emoções que ele faz você passar. Uma pessoa no inferno de uma relação abusiva fica indefesa e fácil de ser sugestionável. Ou seja, você acredita até nas culpas que ele incute na sua cabeça, porque o seu sistema nervoso está muito alterado. Você acredita que você realmente é errada, que tudo que acontece nessa relação é ruim. Ele consegue enfiar isso na sua cabeça por causa da forma que você está se sentindo dentro dessa relação. Resumindo, vivendo em uma relação abusiva que te leva ao seu máximo estado de sobrevivência, vivendo esse vínculo traumático, a sua mente desliga, perde a capacidade normal de raciocinar, o seu sistema nervoso entra em colapso. Por isso você tem dificuldades de discernir as situações e você duvida de você mesmo o tempo todo. Gente, isso é um prato cheio para um homem abusivo, não é verdade? Então, você viver, sabe, nesse estado de alerta,
ajuda o abusador a enfiar um monte de merda na sua cabeça. Então, você duvida de você o tempo todo. E por isso é tão difícil sair da relação abusiva, porque se você está duvidando de você mesmo, como é que você vai tomar uma decisão de começar uma vida nova? Então, eu te pergunto agora, você quer realmente sair disso? E se você quer, coloque na sua rotina mesmo, sabe? Aquela coisa de hábitos mentais e hábitos físicos. Então, você vai colocar nos seus hábitos, por exemplo, alguma coisa que te traga relaxamento mental e físico. Isso pode incluir, por exemplo, uma caminhada, jogar um quebra-cabeça com seu filho, tomar um café com uma amiga, ou ter o seu próprio ritual de tomar o café, isso eu tenho. Meditar, não é? Orar, né? Fazer as unhas, ir no salão. Então, eu quero agora, nessa quarta estratégia, que você faça uma lista de tudo que você vai colocar na sua rotina para você realmente incluir isso na sua vida. Algo que você ainda não faz. Ah, mas eu faço a unha toda semana, Geise. Não serve. É algo que você vai incluir da agora em diante. Continua fazendo a sua unha. Mas você vai ter que incluir novas coisas, novas atividades, que seja a parte que também inclui o físico, mas que também inclui o relaxamento mental. Inclusive, eu adoro montar quebra-cabeças. Isso me relaxa muito, tá? Quinta estratégia que eu vou te falar hoje é você parar de tentar entender o que se passa na mente desse seu companheiro abusivo. Pare agora, porque isso vai te exaurir, vai te deixar sem energia, vai deixar a sua mente presa em um círculo vicioso, sem fim, e você nunca vai ter a resposta, você nunca vai entender. É impossível entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que é totalmente diferente de você e que sofre, pelo menos tem muitos traços de personalidade, de transtorno de personalidade, seja ela qual for. Então, ele não sente as emoções da mesma forma que você. Não adianta você esperar dele empatia, porque ele não tem para te dar. E nem emoções que ele não é capaz de entender. Você não está lidando com uma pessoa, entre aspas, normal. E analisar, justificar, só vai tirar o foco da sua recuperação, do seu restabelecimento, do seu fortalecimento. Então, a estratégia é você parar de querer entender, deixar para lá, saber que o problema é dele, e colocar a atenção na sua vida, no seu bem-estar. Entender que ele é instável e não vai deixar de ser. Que ele vai te isolar, vai continuar fazendo o tratamento do silêncio, vai continuar te ignorando. Isso não vai acontecer e não adianta, porque se eu entender como é que a mente dele pensa, aí eu vou mudar meu comportamento e ele vai parar de me maltratar. Não, se iluda, isso não existe. Ele vai continuar fazendo isso tudo com você. Isso faz parte de todo o processo interno que esse homem tem. Não é sua culpa, você não vai conseguir salvá-lo. E não foi você que provocou, mesmo quando ele diz que foi. Pessoas assim vivem um caos dentro delas. E eles querem que o exterior sinta a mesma coisa, ele reflete o que passa dentro deles para o lado de fora, esse caos. E se você se mantiver nessa ressonância, tentando entender, se você continuar captando essa energia desse sistema nervoso desse homem, você vai acabar doente. E quando eu falo adoecer, que você vai acabar doente, eu estou falando até da parte física, não só da parte mental e emocional. Então, se você quer realmente se fortalecer, diminuir o sofrimento, você vai manter distância, sabendo que o problema é dele e que você não é terapeuta, você não é médico, o problema não é seu e você nunca, jamais vai conseguir resolver, porque nem a ciência ainda consegue resolver tudo isso. Nem
mais renomadas tecnologias. Então, mantenha a distância emocional, deixando ele para lá com as pirações dele, com os problemas dele, com os abusos dele para lá. Então, conectada a esse homem, pensando e tentando entender o que acontece com ele, é impossível você sentir segurança e calma, porque o sistema nervoso dele não é seguro e não é calmo, é o contrário, é um caos, é um turbilhão. Então, se você está conectada com ele, porque o seu sistema nervoso capta o que está acontecendo com ele, você vai viver desesperada. Então, diminua o seu sofrimento, mantendo distância, porque é impossível sentir algo de bom nesse sentido quando ele não está bem, que é a maior parte do tempo. Então, para sair dessa dependência e se recuperar desse vínculo traumático, você precisa voltar a sentir calma e segurança. E se continuar tentando entender, você nunca vai sentir calma e segurança e você vai continuar captando a energia do caos que emana, né, do sistema nervoso do homem abusivo com quem você tanto convive, né? Então, essas 5 estratégias que eu te falei hoje, elas levam em consideração o funcionamento da sua mente, do seu sistema nervoso, e por isso elas são tão eficazes. Então, mesmo você não acreditando, será que essas 5 estratégias são realmente tão poderosas? Então, mesmo que você não esteja acreditando, que você esteja duvidando, coloque em prática. Porque se funcionou para mim, funcionou para outras mulheres, vai funcionar para você também, mesmo você duvidando. Então, mão na massa, coloque aí em prática tudo que eu te expliquei hoje. E essas 5 estratégias também são apropriadas para quem já terminou a relação, né? E ainda está sofrendo, pensando no ex, tendo recaídas ou pensando em ter a tal da recaída, que é muito sofrimento. Quem teve recaída sabe o quanto isso dói. E eu espero que essas 5 estratégias te ajudem e gostaria muito que, quando vocês implementassem, vocês me dessem um feedback de como isso diminuiu o sofrimento e diminuiu a dependência na vida de vocês. Beijo grande, fica com Deus.